Povo bonito do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um quadro falando sobre a oficina da vida. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, não sei qual horário que você está ouvindo esse vídeo. Eu quero falar com você hoje sobre bem-aventurados. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outra versão, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando lemos esse texto sobre ser bem-aventurados, quando Jesus fala sobre a bem-aventurança, que nós devemos ser pobres de espíritos, muitas vezes nós lemos esse texto pobre de espírito com várias interpretações, e muitas vezes interpretações totalmente erradas. Muitas pessoas acham que ser pobre de espírito é ser alguém que não tem dinheiro, que não tem condições de comprar o arroz ou o feijão, por isso ele é pobre de espírito. Outras pessoas acham que é aquela pessoa que leva desaforo para casa, é aquela pessoa que leva pancada na vida, e por levar pancada na vida e ficar tranquilo, ele é um bem-aventurado porque ele é humilde de espírito. Ou alguns também acham que ter uma vida espiritual pobre de autoestima, ou seja, aquela pessoa que sempre está no diminutivo, coitadinho de mim, eu sou pobrezinho, coitado porque eu sofro tantas coisas. Essa pessoa é pobre de espírito. Mas o que é ser pobre de espírito? Essa é a pergunta que nós devemos fazer à luz desse texto. O que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que chega diante de Deus, desprovido de nada, que depende de Deus para tudo. Esse é o pobre de espírito. O maior exemplo que podemos ter, queridos, é aquele publicano que vai ao templo orar juntamente com outra pessoa. E essas duas pessoas vão orar no mesmo horário, no mesmo dia, supostamente para o mesmo Deus. E um que ora de si para si, diz o texto da palavra, o publicano que ora e diz: Deus, eu sou muito bom, eu faço todas as coisas, eu sou aquela pessoa que sou melhor do que as outras, porque eu oro, porque eu faço isto, porque eu dizimo, porque eu sou tudo isto, eu sou melhor, eu não sou como aquele ali, aquele pecador, eu sou diferente dele. Eu sou, de fato, muito mais importante. E aquele homem que estava orando, aquele pecador que estava orando, diz o texto que ele nem sequer levanta a cabeça e diz ao Senhor: ser propício a mim, ó pecador, ser propício a mim porque sou pecador. Ele não era ninguém, esse era pobre de espírito. Para ser pobre de espírito, humilde de espírito, você e eu devemos nos esvaziar de nós mesmos, tirar a arrogância, tirar a prepotência. Meus queridos, não se pode colocar vinho novo em odres que tem vinho velho. Interessante que hoje o maior desafio é trabalhar isto em nós. Hoje o maior desafio no mundo contemporâneo que vivemos é trabalhar de ser pobre de espírito. Por quê? Porque infelizmente hoje as pessoas estão cheias de si. Lembro-me um dia numa reunião, numa assembleia para escolher presbíteros e diáconos, um irmão concorreu para ser presbítero e ele perdeu a eleição. E depois ia ser a eleição para diácono e alguém apontou esse irmão que havia perdido para presbítero se ele queria concorrer para ser diácono da igreja. E ele então disse: eu não quero ser diácono. Se eu não for presbítero, diácono eu não sou. Eu não quero me rebaixar. Pobre de espírito. Hoje o maior desafio é trabalhar isto. Queremos aplausos, achamos que somos alguma coisa diante de Deus. Nós queremos aplausos, nós queremos confetes. Lembre-se, se você não esvaziar de si e encher de Deus, então você não verá a Deus. Que Deus abençoe.